Olá, graça e paz. Salmos 139, versículo 9 e 10 diz o seguinte: Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Sem Deus, toda dádiva de fuga é vã. Toda capacidade que me for dada para empreender uma fuga sem Deus é vã. Com Deus, até os lugares mais distantes se tornam território da graça. Experimentarei aqui, ali naquele lugar remoto, a abundância da graça, ou a graça fluir em mim, porque eu estou debaixo de uma operação poderosa, operação de Deus. Deus está operando em meu favor. Em 1991, após a trágica perda de seu filho de 4 anos, Eric Clapton tentou fugir da dor mergulhando no silêncio, no isolamento e na música. Daquela dor nasceu a canção Tears in Heaven. Um lamento sincero perguntando: Will you know my name? I saw you in heaven. Você saberia meu nome se eu te visse no céu? Você saberia meu nome se eu te visse no céu? Interessante, né? Interessante. Essa pergunta mostra a ignorância de um cidadão que, mesmo morando num país chamado cristão, não sabe que no céu vamos receber um novo nome. Aqueles que têm Jesus no coração vão receber um novo nome. Aqueles que têm a marca de Jesus aqui agora receberão um novo nome. Paulo diz o seguinte: desde agora ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A canção não é de fuga, mas de confronto. Ela nasce do momento em que ele percebe que a dor continuará com ele onde quer que vá. Foi uma perda trágica. Em meio a um arranha-céu e no 53º andar o seu filho cai de 4 anos. Imagina o estado que ele ficou lá embaixo, né? Imagina. E se esse pai viu o filho nessa situação, realmente é de despedaçar o coração. Então a ideia é que a canção que ele fez, que tem praticamente como título Lágrimas do Céu, ela não é um confronto às realidades da vida. Ela nasce do momento em que ele percebe que a dor continuará com ele aonde quer que vá. E isso é uma situação que envolve qualquer um de nós, né? A dor, ela é a mesma no mundo inteiro, né? Dor é dor, né? A dor da perda, a dor do conflito, a dor da despedida, mas o fato é que ela é a mesma em toda parte deste planeta. Da mesma forma, o salmista, vivenciando um momento de dor, na sua experiência de dor,
reconhece uma verdade profunda. Não existe fuga de Deus. E isso não é ameaça, mas libertação. Quando ele fala nesses versículos, que faz parte desse salmo, que tem o capítulo 100, que está no capítulo 139, ele simplesmente está falando de uma tentativa. Falando, se eu fizer a minha cama lá em alto mar, lá tu estarás. O Deus que nos encontra nos confins da terra é o mesmo que sustenta nossas lágrimas no mais íntimo do coração. A fuga que revela nossa fragilidade. O versículo 9 nos dá a entender essa realidade. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar no outro lado do oceano, olha só, se eu tomar as asas do amanhecer, as asas da ideia de aconchego, né? A galinha juntando os pintinhos junto ao seu corpo, e ali dando a eles o seu calor, aconchego. Se eu tomar as asas e o amanhecer, quando eu era garoto, eu gostava muito de ver o amanhecer. Um matuto que era, criado lá na roça, eu deslumbrava-me com o amanhecer e ficava imaginando como seria ali naquelas colinas, naquelas montanhas, onde o sol começou a bater e formava um visual esplendoroso. É ali naquela quietude, é ali naquela serenidade, que se eu pudesse estar ali, se eu tivesse conseguido chegar até ali, eu ia sentir a calmaria, eu ia sentir como Davi, se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano. Se essa questão do se é muito forte, né? Se eu não tivesse feito isso. Se eu fizesse desse jeito, do jeitinho que está aí, seria outra realidade a história que eu estou criando. Se eu tomar as asas do amanhecer. O impulso natural do coração humano, fugir. E fugir, empreender uma fuga, exige, né? Planos. Para onde eu vou, haverá solução para o problema, haverá saída para essa situação. E Deus está nesse plano, e Deus está nesse empreendimento. O impulso natural do coração é sempre assim, em meio a um pavor, a algo terroroso, fugir daquela realidade. É interessante que fugir dá para a gente a ideia de evitar a aparência do mal. Para evitar a aparência do mal, eu tenho que sair de perto. Eu tenho que me deslocar, me locomover a um lugar. Um pensador e teólogo chamado Tim Keller, ele dizia o seguinte, que o primeiro reflexo do ser humano ao se deparar com dor, culpa ou perda é tentar controlar, esconder ou escapar. Interessante, né? Tentar controlar, esconder ou escapar. Ainda bem que o ser humano tem essa capacidade de criar nesses momentos, de ter ideias para resolver a situação. Assim como o Eric Clapton buscou fugir da própria dor através do afastamento, muitos tentam mudar de rotina,
mudar de cidade, mudar de relacionamentos, mudar de identidade. Mas será que tudo isso vai valer a pena? Mas a fuga nunca resolve o problema interior, essa é a grande verdade. Porque como esse pensador Keller ensina, ou ensinava, o coração vai junto. Você pode tentar escapar da situação, mas o coração está ali, o coração está... Foi registrado, né? Foi registrado tudo. Pode-se correr do ambiente, mas não da angústia. Pode-se deixar pessoas para trás, mas não a si mesmo. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu sei que essa coisinha está ali dentro. Ela precisa ser arrancada pelo poder de Deus e ser colocado algo que me dá condições de andar de forma altaneira, de me locomover de forma altaneira, com a certeza de que a fuga que eu estou empreendendo, Deus está nela. O salmista reconhece até os lugares mais distantes, ainda carregam nossas perguntas, dores e pecados. O salmista reconhece. Até os lugares mais distantes ainda carregam nossas perguntas, dores e pecados. Essa é a grande verdade. Não adianta pensar que o relacionamento conjugal vai ser resolvido numa grande viagem para o mundo afora. Não vai. O verso descreve a maior distância possível na imaginação hebraica, na imaginação do povo hebreu. Era a cultura que estava impregnada na mente de Davi que fez ele pensar de forma tão magnífica. O outro lado do oceano, o limite distante do oeste. É a linguagem bíblica para dizer: nem se eu fugisse para o lugar mais inalcançável, encontraria alívio por meus próprios meios. Não adianta eu pensar que praticar um momento ali de meditação, de yoga, vai resolver, que não vai. Deus não está nisso. Deus tem repulsa, tem repugnância por isso, porque esse é o meio humano. Esse é um caminho humano. O caminho de Deus é bem outro. A presença que nos encontra na nossa fuga, versículo 10 diz: mesmo ali tua mão me guiará. Parte A do versículo 10. Mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Direção, poder para erguer, te deixar erguido. Esse é o poder de Deus que não vem por meio de uma meditação ou umas práticas ritualísticas, místicas ou esotéricas que se possa pensar. Tua força me sustentará. Deus não nos persegue para nos punir, mas para nos resgatar. Keller enfatiza que o cerne do Evangelho é: Deus corre atrás de fugitivos com misericórdia, não com ira. A mão que guia, direção. Deus está te dando a direção. Na dor de Clapton, a música se tornou uma forma de processar, não de fugir,
A presença de Deus opera assim. Ela reorganiza a vida interior, reorganiza o caminhar, redefine a dor como lugar de encontro, não de exílio. É na dor que você tem encontro com o poder sobrenatural de Deus que vai operar, que vai te dar o alívio, que vai te dar aquilo que você mais anseia naquele momento. E te fazer ter uma experiência para que você nunca esqueça. E assim você possa compartilhar ao longo de toda a sua vida que Deus é um Deus de misericórdia. Foi na dor que alguns discípulos caminhavam no caminho de Emaús e lamentavam e choramingavam porque aconteceu isso com ele, né? Mas ele aparece e diz assim a palavra de Deus em Lucas 24, 17 a 18. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem lá nos últimos dias. Eles estavam muito frustrados com o acontecimento. Mas eles estavam sendo visitados naquele momento e não percebia. Pelo Deus que se fez carne e habitou entre nós. A força que sustenta, e a força que sustentará, a força que sustenta, cuidado de Deus. Onde nossa força falha, a dele começa. Keller dizia o seguinte: a graça não é Deus ajudando você a terminar o que começou, mas Deus começando em você aquilo que você jamais conseguiria iniciar. E aí vem a palavra: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Oh, gloriosa mensagem essa da volta de Jesus, essa que conforta o meu coração dizendo que ele vai voltar para me levar para esse lugar que Clapton percebeu que lá não há lágrimas. Ele já deveria ter ouvido isso, né? Sobre o Apocalipse que fala, né? Não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá guerra. A esperança que nasce quando a fuga termina. E qual seria esta esperança? A esperança de que ele vai voltar, a esperança de que ele vai me dar o consolo completo, a esperança de que ele vai transformar o meu corpo igual ao dele. Quando paramos de fugir, começamos a ser curados. A verdadeira cura começa quando aceitamos que a dor precisa ser enfrentada, não evitada. A culpa precisa ser confessada, não mascarada. A solidão precisa ser iluminada, não alimentada. E essa culpa que precisa ser confessada, não mascarada, ela me faz lembrar da oração do Pai Nosso, quando a oração ali diz: perdoa os nossos pecados. Eu não devo orar nesse momento que eu preciso confessar uma culpa que está me corroendo. Eu devo dizer para Deus: ó Senhor, eu preciso da tua misericórdia. A exemplo daquele que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim. E eu acredito que ele apontava os
erros ou as limitações, as dificuldades que ele vivenciava e pedia a Deus clemência, tem misericórdia, Senhor. A verdadeira cura começa quando aceitamos que a dor precisa ser enfrentada, não evitada. Romanos 5, 3 a 5, diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. A presença de Deus é o único lugar onde a dor se transforma em redenção. O Salmo não fala de um Deus que visita, mas de um Deus que habita. De um Deus que sustenta até quando não há chão. A pergunta de Clapton em Tears in Heaven, aponta para a pergunta de todos nós. Será que há um Deus que me reconhece mesmo nos meus pedaços? A resposta do Salmo 139 é sim. Ele lhe reconhece antes mesmo de você perceber que precisa dele. Sem Deus a fuga é vã, porque fugimos de tudo, menos de nós mesmos. Com Deus, até o mais distante dos mares se torna um altar de encontro. A dor pode nos levar a tentar escapar, mas Deus nos leva a descobrir que sua mão e sua força já estão lá antes de nós chegarmos. Isaías 41:13 diz: pois eu seguro pela mão direita, o Senhor seu Deus, o Senhor seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Se eu tomar as asas da alvorada, se eu fizer a minha cama lá nas extremidades do mar, lá tu estarás. Oh, gloriosa convicção que eu desejo para você, que ainda não experimentou isso, a exemplo de Eric. Que Deus tenha misericórdia e te ajude a perceber e a se entregar à graça maravilhosa que é Jesus, para que você tenha certeza de que para onde você vai ser não uma fuga, mas uma caminhada para o lugar que Ele diz que prepararia para aqueles que crescem nele. Que Ele te ajude nisso, em nome dEle, é que eu desejo, ou que eu faço essa oração, em nome de Jesus. Amém.